Seja bem-vindo ao Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil. E agora começa o Recrutei Podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Recrutei. É o podcast que quer sempre trazer pessoas que acreditam no poder das pessoas nas organizações. Hoje estamos em mais um episódio. Para quem não conhece a Recrutei, nós somos uma plataforma de recrutamento especialmente destinada a digitalizar e trazer mais eficiência para os processos em geral do recrutamento, desde a atração até o fechamento da vaga, em especial para as pequenas e médias empresas brasileiras. O podcast ele foi pensado porque ferramentas, plataformas e tecnologia não fazem nada sozinho. A gente precisa de pessoas no mercado de recrutamento, sejam elas gestores, headhunters, com um grau de consciência como trazer a inovação e como trazer as novas práticas e as novas plataformas para um contexto que faça sentido de acordo com o desafio que cada empresa está passando. Então aqui é para isso, é para trazer gente boa para falar sobre o impacto de pessoas aí no sucesso dos nossos negócios, das nossas iniciativas. E hoje estamos tentando trazer sempre gente muito relevante. Nós estamos hoje com a nossa convidada, que eu vou passar a palavra, que é a Larissa Mendes. A Larissa é uma das sócias fundadores da Employer Branding, que está com a página no Instagram, depois ela vai passar tudo para vocês. E lá tem a comunicação de uma forma leve, autêntica, às vezes descontraída, e eu acho que isso também que cativou o público lá, que tem uma forma muito legal e autêntica de comunicar coisas super importantes, em especial sobre o assunto de business partner, que também é um assunto que, principalmente de 3 anos para cá, tem tomado evidência, né? Quando a gente fala das transformações, para lidar com as transformações, e várias delas estão acontecendo no recrutamento, os profissionais envolvidos no mercado eles têm que começar a se transformar também. E eu acho que esse movimento Business Partner representa essa necessidade de mudança que tem acontecido no mercado. E foi minha companheira na Liga Empreendedora de Uberlândia. Vale citar, não estamos trazendo pessoas que realmente a gente gosta e admira. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela apresentação, enfim, feliz de estar aqui e animada. Muito bom, a gente prometeu aqui nos bastidores que ia ser autêntico. Primeira coisa que eu já vou trazer pra cá é que a gente tá nos primeiros episódios. Ela reclamou de ter só água, ela falou que os podcasts grandes sempre tem ali uma outra bebida envolvida. Eu vou pensar no feedback. Eu acho uma ótima sugestão. Larissa, bom, eu acompanhei de perto aí na época que a gente convivia mais lá em Minas. Você mudou muito, você evoluiu muito de lá para cá, passou por empresas relevantes. Então eu queria que você contasse um pouco para nós por que o RH, e agora você está com iniciativa própria como empreendedora. Você saiu da psicologia, né? Psicóloga de formação. Uhum. Por que você tá fincando tantas raízes aí no RH de forma geral? Tá. Por que RH? Vou ser bem sincera, assim, não tinha um porquê. Eu escolhi a psicologia porque eu gostava de conversar com as pessoas. E eu acho que eu me encontrei, me conectei com o meu propósito tem uns 3 anos, que eu vi que realmente eu amo desenvolver pessoas. Tirar pessoas de um ponto A e levar elas para um ponto B. E a gente faz isso muito dentro do RH corporativo, então dentro das organizações, e no RH empreendendo, né? Então quando a gente olha ali para a EBX, que é hoje a nossa empresa, né? Eu e a Kelly temos o Instagram aí como página principal, mas hoje nós somos uma empresa, um hub de recursos humanos, e a gente consegue também desenvolver pessoas. São mais de 500 alunos que foram formados. 500 alunos? 500 alunos, exato. Então, eu me encontrei nesse propósito e eu tenho muita gratidão e felicidade de poder fazer isso atualmente, seja dentro da empresa que eu trabalho, que é a Zup Innovation, uma empresa de tecnologia dentro do portfólio do Itaú, e também dentro da nossa empresa. Eu e a Kelly fazemos isso com muito amor. Então é isso, assim, quando eu olho para por que o RH, faz pouco tempo que eu consigo te responder essa resposta. Na época que a nota do meu vestibular dava para psicologia, assim, sendo bem sincera.
Não, bom, a gente fez o compromisso aqui, autenticidade, né? Não tem que ter a resposta bonita, tem que ter a resposta real e que faça sentido. E puxando para o assunto do Business Partner, Larissa, como eu falei, né, eu tenho feito alguns painéis aí que a gente vê que as transformações, as necessidades de mudança que a gente vê em todos os mercados, não só de RH ou de recrutamento, eles não são fruto do vento, né? Não são fruto do nada. Poxa, tudo que tem acontecido nos últimos 10 anos, advento da internet melhor, aí o celular na mão de todo mundo. Então, transformações tecnológicas, sociais, na cultura geral mesmo de pessoas, não cultura empresarial, que aqui a gente fala muito de cultura empresarial, então cultura num termo mais amplo. Vai fazendo várias pressões nas empresas para mudarem processos e jeito de pensar. Sem dúvidas. E eu acho que uma das coisas que mais foi pressionada nos últimos anos são o que as pessoas desejam de carreira. Aí o profissional de recrutamento do outro lado fala, poxa, como que eu respondo a novos desejos, novas necessidades de negócio com as inovações tecnológicas de um lado e as novas necessidades e desejos e múltiplas coisas acontecendo no lado do candidato. O que o Business Partner tem a ver com isso? O que ele traz? O que o Business Partner, para quem não conhece mais especificamente o Business Partner, tem de diferente, por exemplo, de um profissional de recrutamento ou de RH generalista? Vamos tradicional, fazer tradicional, falar assim. Sem ser pejorativo, mas vamos fazer esse paralelo. Tá, vamos lá. O conceito de Business Partner, ele é relativamente antigo. Então, David Urich, que hoje é um guru, né, que fala bastante sobre esse tema, ele traz na década de 80 esse posicionamento de Business Partner em si. Então, ele não é um conceito novo. O que acontece é que de 5 anos para cá, as empresas começaram a enxergar o impacto e o valor desse profissional dentro das organizações. Porque antes, o profissional de RH, ele estava dentro de um silo, dentro de uma área, dentro de um departamento. E a gente era tirador de pedido. É como se fosse uma pastelaria. Você chega, quer um pastel de carne e queijo. Eu ia lá, fazia o seu pastel e te dava. Eu quero um treinamento de comunicação. Eu quero que você desenvolva a minha liderança. Mas a gente não tinha uma contrapartida para propor, para provocar esse cliente que chegava até nós. Por quê? Porque a gente não conhecia do negócio. O posicionamento do Business Partner, né, do BP, é exatamente isso. A gente sai desse silo e se conecta com a ponta do negócio. Então, se eu sou a BP, por exemplo, do financeiro, eu tenho que entender de financeiro. Eu tenho que saber o que é caixa, o que é DRE, o que é fluxo de caixa, o que é entrada, saída, quais são os OKRs do financeiro, quais são as principais metas que o financeiro tem ao longo do ano, que eu, como detentora de um conhecimento de pessoas, vou, de forma ativa, ajudar com que essas metas sejam alcançadas. Então, a partir do momento que o profissional de RH ele começou a deter esse conhecimento de negócio, a gente começou a ter um pouco mais de profundidade, de segurança e de consistência para contrapor o cliente. Então, quando você chegar até mim, então vamos supor que você é um diretor financeiro, vamos continuar na mesma linha de raciocínio. Chega até mim e fala, Larissa, eu quero um treinamento de comunicação. Eu vou falar, não. O seu time é muito bom na comunicação. Você precisa de um treinamento voltado para gerir pessoas. Então, eu vou ter essa contrapartida. Eu deixo de ter esse posicionamento de pastelaria e passo a ter um posicionamento muito mais estratégico. Isso acontece porque quando a gente olha para uma parte histórica, a necessidade das organizações mudou também. Então, assim, quando a gente olha para a nossa era, a era digital, com a inserção da tecnologia, que você já falou isso na sua pergunta, as empresas precisam se diferenciar. As empresas têm um maior número de concorrência, as necessidades dentro da organização mudou. As pessoas também, quando olha para a fidelização de talentos, são outros os pontos que fazem com que as pessoas fiquem dentro das organizações. Antes, o salário era muito importante. Hoje a carreira ela é muito mais interessante. Então, assim, com tudo isso, o profissional de RH ele teve que se readequar e se tornar um profissional mais estratégico.
tendo, óbvio, né, quando a gente olha para uma vertente vertical, um conhecimento muito grande técnico de RH, recrutamento e seleção, desenvolvimento, treinamento, remuneração. Então tem esse conhecimento técnico, mas a gente tem um conhecimento mais amplo, que é essa parte horizontal, que é um conhecimento de consultor, um conhecimento de tecnologia, um conhecimento de negócio, um conhecimento de comunicação, um conhecimento de liderança executiva. Todos esses outros conhecimentos horizontais, eles acabam colaborando e agregando a visão do profissional de RH para realmente ser esse profissional propositivo, né? É deixar de ter uma atuação mais reativa e ter uma atuação mais prescritiva. Então é isso. Inclusive, há 2 semanas eu estava lendo um artigo do Josh Bersin, que também é um autor muito conhecido dentro da indústria de RH, e ele traz o conceito do profissional de RH full stack. Então, quando a gente olha para full stack, é um conceito que é tirado da tecnologia. Então, hoje temos engenheiros full stack. E o que é o conceito básico? O engenheiro full stack é aquela pessoa que, além de conhecer de tecnologia, ela conhece de banco de dados, ela conhece de interface, ela conhece de aplicativos, ela conhece de hardware. A mesma coisa tem que acontecer com o profissional de RH. Além dele conhecer, ter o conhecimento técnico de RH, ele precisa de ter conhecimentos que são complementares. Então, o business partner acaba se adequando muito a essa nova era, né? A essa nova necessidade das organizações. E assim, pasmem, hoje o profissional tradicional de RH, ele ganha 60% a menos do que um profissional business partner. Então, isso é dados de pesquisa, né, de mercado. O business partner, de fato, hoje ele tem conseguido até níveis de remunerações muito altos quando a gente se compara aí com profissionais mais tradicionais. Os hosts de podcast normalmente brincam e eu tenho que brincar que esse dado aí eu não sabia, tão impactante que vai dar o corte aí, viu, Gui? Isso aí é o primeiro corte do nosso aqui, muito bom. É muito... 60%, eu tô brincando, mas pra falar uma coisa séria, 60% é muito impactante, né? Sim. Mas por tudo que você falou, Larissa, se justifica, né? Porque para você ser partindo do que você falou, para você ser um bom business partner, a capacidade da pessoa, se ela não estava trilhando esse conjunto de habilidades, o que ela teve que fazer para se reinventar, o esforço, o estudo, é outro nível de abrangência da entrega dela, né? Então justifica, não é uma coisa que tem que gerar uma disputa. Uma pergunta mais específica, nessa trilha aí, como você falou, o conceito já existe há mais tempo, mas ele está ganhando aí uma abrangência, um reconhecimento de mercado mais recentemente. Você tem visto aí com a Employer Branding um movimento, ser business partner é um movimento que é só para quem já é do recrutamento, ou está havendo um movimento de, por exemplo, vir um profissional do mercado financeiro, mas fala, não, agora eu quero ajudar a trazer pessoas do mercado financeiro. Essa via de mão dupla? Como é que tem acontecido isso? Não, é uma via de mão dupla, assim. A gente percebe várias pessoas pivotando carreira para atuar como business partner. Então, hoje, quando a gente olha até para os nossos alunos, temos alunos com graduações diversas. Então, marketing, engenharia. Então, não são só profissionais que estão dentro da vertente de recursos humanos. Então, a gente sempre fala, assim, trazendo dados também de pesquisa, 66% da efetividade de um business partner hoje está conectado com a competência que ele tem. 24% está conectado com a experiência. Então, assim, é importante eles terem as competências corretas. Então, todas essas competências que eu enumerei aqui, competência de habilidade de comunicação, de posicionamento estratégico, de senso crítico, são competências que você desenvolve estando em outros papéis. Você não precisava estar no RH para desenvolver isso, né? Aí o que você precisa, né? Vamos supor, quero pivotar a minha carreira. Se você quer pivotar para ser business partner de RH, aí vai ser complementar você aprender as
mais a parte técnica de RH em si. Então a gente vê esse movimento acontecendo muito, inclusive na ZUP, a empresa que eu trabalho, a gente tem BPs que vieram aí das áreas de marketing, que vieram da área de recrutamento e seleção, por exemplo, que é uma vertente de RH, mas não necessariamente tem um posicionamento de BP, engenharia, tecnologia, então a gente vê esse movimento acontecendo sim. Muito, muito, muito bom. E quais são, né, de novo, como um movimento novo de mercado, tudo tem seu ciclo de amadurecimento, de aprendizado, erros, acertos. Quais são, assim, principalmente por vocês que já estão ajudando pessoas nessa caminhada, o que você vê, assim, que são os principais entraves iniciais, principalmente para quem, às vezes, vai fazer uma curva mais acentuada na carreira, né? Quais são os medos, quais são os receios, ou uma ideia meio viciada que você vê quando os alunos estão pensando se aquilo é para ela ou não? São as crenças limitantes, né? Porque... As famosas crenças exatamente. limitantes. O que a gente percebe muito, Paulo, é a pergunta que você acabou de me fazer anteriormente. As pessoas acham que para atuar como business partner, ela precisa de estar dentro do ecossistema de RH. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu vejo é as pessoas hoje esperam muito das organizações. Muito mindset, pouco mindset de protagonismo. Então, hoje, não é a empresa que tem que investir no seu desenvolvimento, é você mesmo. Então, eu vejo muitos alunos trazendo isso. Mas a minha organização não me proporciona uma carreira X. Mas o meu líder não consegue me tracionar. Mas será que é realmente 100% responsabilidade do outro, de um terceiro, de tracionar ou desenvolver a sua carreira? Então, acho que esses são os dois principais pontos, assim. Se limitar que, se eu estou dentro de um ecossistema, eu não posso transitar em outros, e falar ou responsabilizar terceiros de uma responsabilidade que ela é sua, né? Então, eu sou uma provocadora muito assídua nesse sentido, assim. A gente é dono da nossa própria carreira, assim. Se a organização e o seu líder contribuem com isso, ótimo. Mas se não contribui, assim, faça o que você tem que fazer com as suas próprias mãos, entende? Muito, muito bom. E você falou que lá vocês já passaram da marca de 500 pessoas formadas, né? Sim. Então, parabéns, muito bom, né? Pegar uma coisa que ainda pode ser considerada embrionária, então vocês estão sendo pioneiras aí no Brasil. Nessa primeira leva de alunos que vocês tiveram, tem como você falar um pouquinho do perfil de empresas no Brasil que estão ávidas por esse tipo de profissional, por essa nova stack aí? Tem. É desde pequeno a grande porte, mas claro que hoje quando a gente olha para o profissional BP de RH, por ser um profissional um pouco mais caro, a gente tende a ver esses profissionais mais em médio e grande porte. Então empresas como Raizen, como Suzano, como Friboi, empresas de tecnologia, XP, Unilever, Boticário, são empresas que já entendem o valor desses profissionais e já têm dentro das organizações o profissional BP de RH. Mas a gente vê empresas de pequeno porte também buscando isso, mas aí é totalmente diferente, o escopo ele muda um pouco. Então a empresa que tem áreas, né, de talent acquisition, áreas de diversidade, faz com que o escopo, a essência do business partner, ela seja mais real, ela seja mais sentida, porque o business partner ele fica responsável com o ongoing, olhando para uma jornada do colaborador. Então, não é responsabilidade do business partner recrutar pessoas, mas tem empresas que colocam isso dentro do guarda-chuva do business partner. Por quê? Porque não tem uma área que apoie esse recrutamento para fazer isso acontecer. Então, acaba entrando dentro desse escopo, entende? Então, eu vejo assim que hoje, dentro das organizações de pequeno a grande porte, a gente tem esses profissionais e o que varia realmente é escopo. A gente fala muito sobre isso nas nossas aulas, assim, a gente traz até duas descrições de cargos pra gente comparar que de fato tem essa diferenciação. Existe uma essência, mas acaba sendo personalizada, gourmetizada conforme a necessidade ali da empresa em si. Muito, muito bom. E
como que hoje você falou muito ficou muito claro, eu acho que já a diferença que tem que ter das competências mais gerais, né, que o business partner tem que absorver para ser um bom business partner. Mas eu queria dar um passo antes e falar eu sou até um pouco viciado nisso, mas eu acho que é muito difícil uma transformação acontecer só na base do micro, assim, da ferramenta, da competência mais específica. A grande transformação ela vem às vezes de uma mudança da forma de pensar sobre um determinado assunto, seja no sentido organizacional ou na pessoa. O que a pessoa tem que trazer para fazer essa transição para ser um business partner em RH? O que você vê aí com a experiência dos alunos que tem que ser transformado na forma de pensar o trabalho dela dentro da empresa, né? Para além da competência, o que muda na forma de pensar? É parar de pensar em pessoas e pensar em negócio. Ponto. Eu não tenho que desenvolver a estratégia da área de RH pensando no que eu quero alcançar dentro do RH. Eu tenho que pensar o que eu preciso alcançar dentro do meu negócio. Se a minha empresa tem como objetivo a internacionalização, o que eu, como RH, consigo apoiar para fazer com que essa internacionalização aconteça e seja efetiva. Então é isso, o primeiro mindset é esse. E é muito difícil, Paulo, é muito, porque a gente está muito acostumada Baita transformação. Exatamente, a gente está muito acostumada de olhar para o nosso próprio umbigo. Pegou um desafio fácil lá na empresa de vocês. Então assim, a gente olha só para as nossas questões, para as nossas dores, para as nossas necessidades. Como a gente se o negócio esquece, fosse a área, né? Exato, a gente esquece de olhar para o negócio em si. Então, eu vejo que quando o aluno ele entende a necessidade dessa mudança de mindset, é muito, chega a ser até engraçado, assim, a velocidade que ele começa a se posicionar de forma mais estratégica. A gente bate muito na tecla, né? Porque todo mundo acha que o trabalho do business partner é um trabalho muito estratégico. Não é. Existe um trabalho operacional como qualquer outro, independente da hierarquia. Tem que sujar a mão de graxa ainda. Independente da hierarquia que você esteja. Mas é muito importante você ter esse mindset estratégico. Então, como que eu conecto tudo que eu faço com os indicadores? Quais os ponteiros de negócio que eu vou conseguir mexer olhando aí para as ações, para as demandas, para os projetos que eu estou encabeçando? Então eu acho, para te responder de forma bem pragmática, é isso, assim, não é people partner, é business partner, então você precisa de pensar no negócio. Muito bom. Não é people partner. Realmente se a gente pensa na persona de um profissional de RH trazer, acho que a gente vai em todos os níveis do profissional, né? Pelo que você está falando, para você caminhar para business partner RH, é lógico, cada um tem seu nível de amadurecimento dependendo de onde vem, das experiências que passou, mas com certeza tem que ter mudança em quase todos os níveis, né? Tem que ter mudança na forma de pensar, no mindset, tem que ter mudança, né, que a gente fala hoje bonito, gourmetizado no inglês, reskilling, upskilling, né? Sim. A necessidade de juntar novos conjuntos de atributos. E a gente estava conversando aí no bastidor antes de começar, que, obviamente, você está dando muito mais profundidade de conhecimento para a gente, mas eu, né, por estar aí com a Recrutei, tô acompanhando de média distância tudo isso que está acontecendo aí do movimento Business Partners, vamos dizer assim, e eu já tinha pensado que, poxa, é uma trilha. Quando a gente olha para a persona do profissional de RH, é um caminho que não é fácil, né? Uhum. Mas que eu vejo que tudo que você está falando que o business partner bom tem que ter, ele também serve para uma pessoa que não quer ser business partner dentro do ecossistema de um gestor de RH. Então, quando a gente compara, por exemplo, poxa, aquilo lá no comecinho que você falou, tirar pedido, né, que você deu a metáfora da pastelaria, versus entregar valor, isso é aplicável, acho que o que a gente chama de, aqui no nosso contexto, recrutamento 4.0. Não tem como você hoje se diferenciar na sua estratégia de recrutamento, você pensando só como se cada vaga fosse uma coisa desconexa uma com a outra. Quando você fala de estar conectado com o negócio, poxa, a gente fala tanto de marca empregadora, conseguir vender o valor da empresa. Se você não conhece o negócio, você vai vender o quê? Então, eu queria que você me ajudasse a refletir como é que
esse conjunto geral de transformação que serve para o Business Partner, quais que você acha desses atributos que servem para quem também não quer ser Business Partner, quer ser um profissional de RH recrutamento mais modernizado? Legal, ótima pergunta. Se você parar para reparar, hora nenhuma eu falo que Business Partner é um cargo, é um posicionamento. Então, um posicionamento ele pode ser aplicado em qualquer papel. Então, Business Partner de RH é um posicionamento dentro da vertente de RH, mas você consegue ser partner atuando em outras áreas. Você consegue ser um Talent Partner, que está dentro de Talent Acquisition. Você consegue ser um Financial Partner, que está dentro da área do financeiro. A diferença o que é um Talent Partner? É a pessoa que sai do reduto da área de Talent Acquisition, de recrutamento e seleção, e ela conecta no negócio, ela acaba sendo um ponto focal, então ela bebe dessa fonte aqui de recrutar, mas ela acaba sendo um ponto focal porque ela entende das particularidades daquele contexto para ela realmente ter essa contrapartida. Então, quando a gente olha para esse recrutamento 4.0, eu acho que tem muita conexão. O posicionamento de BP, ele pode ser aplicado em outros papéis, não necessariamente só atuando dentro do ongoing, entende? Então, assim, eu acho que a importância é exatamente essa, se aproximar cada vez mais do negócio para, vamos supor, eu preciso de tracionar o meu time, eu tenho que aumentar 40 pessoas dentro da minha área. Então eu vou conversar com você que é o recrutador que vai me atender. Você tem que saber de topologia, você tem que me questionar. Eu vou virar para você e falar assim, Paulo, 20% dessas vagas tem que ser sênior. Não, mas por quê? Qual é a necessidade? O que vocês vão entregar no final das contas que vocês precisam de ter tantas pessoas sêniores assim? A gente não pode trazer aqui pessoas plenas para serem formadas e futuramente a gente ter pessoas mais seniores? Então, assim, você tem que ter essa contrapartida e você só consegue ter essa contrapartida se no final das contas você estiver seguro e entender do negócio, entende? Então, eu vejo assim, que sim, a gente consegue muito conectar esse posicionamento dentro de outras coisas, e não só olhando para dentro de organizações, no intraempreender, olhando para nossa vida como um todo, assim. Então, quando a gente olha, até empreendendo, até na minha vida pessoal, ficou muito mais fácil entender que se eu estiver segura e deter um conhecimento específico, eu vou conseguir contrapor, colaborar, co-construir muito melhor do que se eu simplesmente olhar para um conhecimento técnico único, entende? Então é isso, assim, é super replicado em outras áreas, inclusive a gente vê empresas fazendo um movimento de ter partners, que é como se fosse realmente esses pontos focais no negócio para trazer ainda mais efetividade de atuação. Muito bom. Na Recrutei, ao observar também as dores dos nossos clientes, um assunto que não tem como escapar e que eu acho que você tem um ângulo de visão privilegiado sobre isso, é que hoje, se a gente for falar assim, a empresa colocou, tá claro para a empresa que fala, eu preciso na minha estratégia de negócio ser altamente competitivo na atração, aquisição e retenção dos melhores talentos do meu setor, da minha vertente. Tá. E isso cada vez está ficando mais óbvio para muitas empresas que tinham isso meio nebuloso, quanto isso é importante para o longo prazo. E aí a gente olha nisso, e a gente falou isso com o Milton aqui em outro episódio, que as empresas mais maduras, elas sabem que elas não podem pensar na aquisição de talento sem pensar no talento. Sim. Ela não pode olhar só para dentro, só para os interesses dela, tem que falar assim, o que as pessoas hoje em dia estão querendo de carreira, de benefício, por que tem tanta gente fazendo transição de carreira e jogando pro ar as formações originais? Então, existe uma série de coisas envolvidas, a lógica do trabalho está mudando, uma série de coisas que a gente falou. Mas o seu ângulo 500 pessoas já se formaram com vocês, então são pessoas que ou querem algo melhor na vertente de carreiras que elas já estão, ou eu imagino que também pode ter muita gente fazendo transições, como você mesmo já citou. Eu queria que você trouxesse, Larissa, um pouquinho desse olhar. O que você percebe nas entrelinhas, ou mesmo nos depoimentos ali, no momento que vocês estão na conexão durante o curso? Por que as pessoas estão buscando na carreira delas? Porque essa é a pergunta de milhões, né?
o que tá passando na cabeça de alguém para procurar, falar assim, poxa, essa empresa é para mim, é por aqui que eu quero apontar minha carreira? Tá. Eu acho que é uma resposta relativamente simples, porém muito difícil de ser executada, que é desenvolvimento. As pessoas estão buscando isso. Então, quando a gente olha a última pesquisa do Great Place to Work, o primeiro ponto de fidelização de pessoas dentro das organizações é serem desenvolvidas na sua carreira. E recentemente eu escutei do Deli Matsu. O Deli Matsu hoje assume como CEO dentro da Zup, né? E o Deli já foi muitos anos executivo do Google de recursos humanos. E ele trouxe uma frase que pra mim, assim, foi como se eu colocasse uma lente e clareasse muita coisa. Que a gente tende a ficar muito mais ansioso com uma incerteza do que com uma frustração. E boa parte das melhor empresas hoje... Melhor ter o não do que não saber a resposta. Exatamente. E boa parte das empresas hoje, elas têm dificuldade de dar transparência para o seu colaborador aonde ele vai chegar e de que forma que ele pode chegar lá. Então, se hoje eu sou um júnior, o que eu, Larissa, preciso de fazer para alcançar uma promoção ou um mérito? Então, isso faz com que, de fato, as pessoas se movimentem. Então, as pessoas estão hoje muito preocupadas nesse sentido. Elas querem ter propósito, elas querem se sentir desenvolvidas. O salário hoje está em 4º lugar na pesquisa. Então, é importante, sem dúvidas. Então, assim, é importante, sem dúvidas. Mas, assim, eu prefiro estar em uma empresa que vai me dar... chão, que vai me dar banda para ser desenvolvida e vai me direcionar nisso, do que estar em uma empresa que eu vou ganhar 5 mil, mas que eu não sei para onde, o que e como eu posso crescer, entende? Então eu vejo isso acontecendo muito quando a gente conversa com os nossos alunos. A gente vê também isso acontecer. É engraçado porque a nossa Roma, que é, né, a frase que a gente utiliza para vender o nosso produto, o nosso infoproduto, seja promovido em 6 meses. E a gente consegue fazer com que as pessoas sejam promovidas em um curto espaço de tempo, só fazendo com que elas entendam a necessidade de mudança de mindset. E só clareando isso para elas, entende? Então eu vejo isso, assim, Paulo. Não teve mágica, né? Não teve mágica. Eu vejo que é 50-50. Então as empresas precisam entender a importância de se trazer clareza, transparência no que tange a desenvolvimento, tração e promoção, mérito de carreira em si. E as pessoas precisam entender que parte para que isso aconteça vem delas. Então precisa de ter esse mindset de protagonismo, realmente não se colocando o tempo todo como coadjuvante, esperando do líder ou da organização que eles façam alguma coisa. Então eu acho que isso é muito, muito importante. Eu vejo poucas empresas conseguindo fazer isso acontecer. Legal. Essa questão da transparência, Larissa, você me faz lembrar uma coisa que em muitos contextos da nossa vida, quando falta uma informação muito simples, pode desmoronar toda a situação, né? Então, por exemplo, você está numa estrada, fazendo uma metáfora, você está numa estrada e você tem limite de velocidade 100 km por hora. E o seu velocímetro está apontando que você está em 90, mas na verdade é porque ele está descalibrado, você está a 110, você vai passar a viagem inteira tomando multa sem saber porque tá te mostrando a informação, você está acreditando numa informação que está errada, que teoricamente é uma informação simples, mas que ela é básica para você fazer o que tem que ser feito, desacelerar e tal. E, inclusive, eu tive na palestra numa call lá do nosso fundo de investimento Adomo, com o CEO da Descomplica, e também trazendo algumas pessoas aqui para conversa. Ele falou, né, que lá, sobre essa questão de transparência, que nas reuniões, seja com qualquer pessoa que for, eles mostravam todos os indicadores de negócio, menos posição de caixa. Todos, tudo que... E posição de caixa mostrava para alguns, não para todos, mas mostrava para grande parte dos colaboradores. Isso me marcou muito. E lá na Recrutei também nem essa a gente está guardando. Então a gente realmente reúne o time em all hands ou em outros contextos e mostra realmente a real, conversa real. Fala, gente, aqui tá bom, aqui não tá bom. E a gente tem conseguido fazer isso sem pesar o clima. Quando não tá bom, fala que não tá bom, mas não chega na mesa e fala assim, olha, não tá bom e pronto, estamos bravos. Não. Olha aqui, gente, ó, tá vendo? O número tá assim, deveria estar assim, conforme o planejamento, nossos objetivos. E eu pessoalmente já percebo que
esses passos que a gente vai dando de transparência e de envolvimento com as pessoas, realmente ela tem um valor emocional e de engajamento para as pessoas muito, muito forte, né? E aí eu queria puxar para a gente ir para o rumo final. Quando a gente fala aqui Recrutei, plataforma de recrutamento, eu falo muito uma frase que não se esperaria ouvir de um fundador de startup e plataforma de recrutamento, que é: a Recrutei não tem valor nenhum na mão de uma pessoa com a consciência errada. Mas não é um aspecto da Recrutei. Você entrega o martelo na mão de quem não consegue usar o martelo, Sim. Não tem conhecimento, não vai usar. Então a gente bate muito nessa tecla, estamos lançando curso, fazendo podcast, inclusive em função disso, que é: a Recrutei, ela vai ter todo o valor na mão de quem usa quando a pessoa tiver a consciência, os conhecimentos necessários. Então, diante disso, eu queria que você fizesse a sua análise. Qual que é essa relação? Como é que você está percebendo a relação? Novas tecnologias, no RH como um todo, não só no recrutamento, com o nível de consciência e desenvolvimento que as pessoas têm de como extrair valor dessas tecnologias dentro da operação. Tá. O que eu vejo acontecer é que hoje a gente tem deixado de olhar de forma cross e a gente tem tentado olhar de forma mais individual, e a tecnologia nos ajuda muito nesse sentido. Então eu vou trazer 2 exemplos assim. Quando a gente olha para recrutamento e seleção, a gente inserindo tecnologia, seja Recrutei ou seja outras tecnologias, a gente consegue de forma mais efetiva e rápida olhar para o indivíduo na hora de recrutar. A gente fala muito até do inbound recruiting, né? Então, antes a gente trabalhava muito no outbounding, onde a gente divulgava a vaga dentro de sites, né, que tinha um alto volume de pessoas cadastradas, mas a gente não tinha muita contrapartida verdadeira. Às vezes os requisitos não eram preenchidos, gastava-se muito tempo para achar um candidato correto, para ter esse match ideal. Hoje, com tecnologia, a gente consegue fazer isso melhor e a gente consegue entender melhor a nossa persona. Então, quem é a pessoa que eu vou procurar? Quando eu abro o meu processo pensando na jornada do candidato, eu consigo trazer uma jornada muito mais fluida, muito mais gostosa. Então, realmente, trazendo a individualização para aquele processo. Então, a tecnologia está auxiliando muito nesse sentido. Vou te dar um outro exemplo. Quando a gente olha para a parte de ongoing, né, o PDZ, olha que ato falho, o PDZ é dentro da ZUP, o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, dentro da ZUP é PDZ porque... Mas viram que a colaboradora tá envolvida mesmo, viu? Plano de Desenvolvimento do Super, no caso. Um abraço pro Bruno e pro Debs, também ajudaram muito aí no desenvolvimento da Recrutei, foram nossos mentores, né, na liga, mas já chama com o nome de ZUP. Boa. Quando a gente olha para PDI... Hoje, a gente tem uma dificuldade, né, de fazer com que a liderança entenda a necessidade de trazer um plano que seja individual para o Paulo. Então, olhando para os seus gaps, de que forma que eu vou fazer com que você seja desenvolvido dentro de um curto período de tempo, dentro de 3, 6 meses. Então, a gente vai fazer um PDI. Existem hoje plataformas que levam em consideração a sua forma de aprendizado. Então, se você é mais visual, a plataforma vai propor para você aprender sobre comunicação, por exemplo, sobre liderança, sobre dados, que você assista vídeos. Se eu não sou visual, eu prefiro ler artigos, a gente vai aprender sobre o mesmo tema de formas totalmente diferentes. Então, eu acho que tecnologia é muito bem-vinda nesse sentido, né? Então a gente tem que usar e abusar da tecnologia para realmente a gente criar essas jornadas individuais, porque nós somos pessoas diferentes. Não adianta eu e você acharmos que a gente vai aprender o mesmo tema de formas iguais. A gente pode até tentar, mas provavelmente se eu sou mais visual e assisto o vídeo, eu vou aprender muito mais rápido do que você, que talvez gosta de anotar, que às vezes gosta de ler e grifar algo que é importante. Então eu vejo que a tecnologia nesse sentido ajuda muito. Você me fez lembrar de eu não lembro de cabeça se você estava na mentoria que a gente teve do Marcelo Carmelo, se eu não me engano. Do Carmelo, eu tava. Sobre gestão da singularidade. Eu acho que foi lá na Bowie. Foi, na sede da Bowie. E você me fez lembrar porque às vezes, quando a tecnologia é mal interpretada, sempre vem a crítica de, poxa,
e teve muito esse peso nas primeiras tecnologias mais abrangentes no Brasil, em RH, em recrutamento, as primeiras plataformas aí pioneiras dessa nova fase, de falar, poxa, parece que a tecnologia é inimiga de uma pretensa humanização. Eu acredito sim que a tecnologia, né, sendo autêntico aqui, que a tecnologia mal usada, ela pode sim desumanizar um processo de recrutamento, ela pode sim desumanizar um processo de RH, mas isso não é atributo da plataforma usada. Isso é atributo da consciência de como quem está manejando ela a utiliza. Então, você falou muito bem, quando você utiliza bem a tecnologia, seja ela qual for, e não só em recrutamento, qualquer em finanças, em vendas, em marketing, ela vai te abrir espaços para fazer coisas mais individualizadas, mais qualitativas, mais profundas, mas isso depende do operador. Por isso que a gente acredita tanto. A tecnologia ela tem que ser acompanhada também da evolução de quem está utilizando. Larissa, queria fazer um pré-agradecimento, que eu ainda vou puxar uma última pergunta. Tá bom. Mas muito bom ver o seu desenvolvimento, a propriedade aí, você deve ter ralado muito nos últimos anos, né? E com essas missões dentro do RH, puxar um movimento que, poxa, com certeza a gente pode falar que vocês são pioneiros, porque ainda muito incipiente, então parabéns aí por se jogar numa coisa que não é tão clara para todo mundo, mas vocês estão ajudando o mercado a ver o quão importante pode ser ter bons business partners. Parabéns. Obrigada. Muito bom mesmo. E aí eu queria que você trouxesse uma provocação ou dicas finais de o ponto que você falou de, poxa, lá nos nossos alunos tem gente de engenharia de finanças, e isso me encantou, de que talvez o business partner, quem está pensando em transição de carreira ou alguma coisa assim, não é a única, mas pode ser uma das excelentes alternativas para o cara falar, olha, isso aí faz sentido para mim, eu quero entregar isso para minha empresa ou para uma outra empresa que eu queira entrar. Eu queria que você desse dicas finais de quem está nesse momento, em decisão, o que o business partner pode ser, esse movimento pode ser de oportunidade para a pessoa na visão de carreira dela. Tá. Eu acho que a dica que eu daria é que nunca é tarde para mudar, sabe? Eu acho isso muito importante, assim, eu vejo tantas pessoas, quando a gente olha para o ecossistema de tecnologia, acaba que eu falo bastante sobre ele, mas é porque eu estou inserida nisso, a gente vê tantas pessoas que largaram profissões mais tradicionais, como fisioterapia, e fizeram essa transição e são tão felizes. Então, eu acho que nunca é tarde, assim, o seu conhecimento, ele sempre vai ser aproveitado. É óbvio que você vai ter necessidade de refinar ou então de conhecer outros conhecimentos, outras competências, habilidades, mas ele sempre vai ser aproveitado. Então acho que as horas de voo, o famoso cabelo branco, isso não é jogado fora. Mas o que eu dou assim de dica é que eu vejo hoje o business partner sendo um profissional muito valorizado dentro das organizações, então eu vou ser realmente uma grande patrocinadora para fazer escasso. Com que... ainda escasso, porque hoje quando a gente abre vagas de business partner, a gente tem dificuldade de achar profissionais prontos. Vocês vão ajudar a acabar um pouco dessa escassez, né? Amém, glória a Deus. Então eu vejo que hoje existe sim, as empresas têm valorizado. É engraçado porque quando a gente fala sobre dinheiro, porque falar sobre ganhos financeiros é um tabu dentro do Brasil, né? Mas quando a gente fala de dinheiro, se ganhar 15, 20 mil reais sendo profissionais de RH, antes era muito distante e hoje é muito próximo, né? Então eu, por exemplo, me considero uma pessoa muito bem sucedida nesse sentido, muito porque acreditei nesse posicionamento. Então eu vejo que sim, é um terreno super fértil, mas que requer também uma contrapartida gigantesca da nossa parte, porque te tira muito da zona de conforto. Quando eu entrei na ZUP, eu brinco, né, que eu não sabia nem o que era Wi-Fi. Então, assim, eu precisei de entender de tecnologia e hoje eu consigo conversar de tecnologia praticamente de igual para igual, mas é porque eu me interessei em entender sobre isso. Então, tem que ter essa contrapartida. E a gente tem, gente, assim, um espaço gigantesco. Eu sempre costumo falar que o mercado nunca vai ser saturado para pessoas boas. Então, a gente tem espaço, sim. Eu quero ser influenciadora. Tem muitos influenciadores? Tem, mas assim, você nunca vai ser mais um se realmente você trouxer um diferencial. Já tem muito podcast, não vamos fazer mais um podcast. Exatamente. Então assim, não se limite a essas crenças e faça um movimento de sair dessa zona, que eu tenho certeza que vai ser assim,
fantástico. Muito, muito bom. Agora o agradecimento final. Obrigado, viu? Obrigada Muito bom. Tenho certeza que você gerou muito valor para esse olhar de carreira, esse movimento Business Partner. E eu queria só te convidar para falar como é que vocês têm o Instagram como principal canal, qual que é o Instagram de vocês, todas as redes que você quiser deixar aí. Beleza. Nosso Instagram chama Employer Branding Experience. A gente é mais conhecida como EBX, que é a forma compacta de falar, mas dentro do Instagram o arroba é esse. Fiquem à vontade de entrar no Instagram, a gente faz com muito carinho. Hoje a gente está com 52 mil seguidores e a gente fala de RH como um todo. Por mais que hoje o nosso infoproduto ele é voltado para a formação de business partner, a gente não fala só isso. A gente fala de recrutamento, a gente fala de liderança, a gente fala de desenvolvimento, a gente traz muita curadoria de pesquisa, de reportagem e de uma forma muito leve, muito divertida, muito clara, assim, porque nada adianta a gente falar um assunto se a gente não conseguir passar para o outro o que de fato o assunto é. Então é isso, assim, entrem lá, sigam, compartilham o conteúdo e a gente está super à disposição. Eu falo a gente porque é eu e a minha sócia, que é a Kelly. A gente sempre tá ali online no nosso direct. A gente tenta ao máximo estar próximo assim dos nossos employers. Viu aí, gente? Testem, mandem mensagem e testem, gente. Não é um bot, sou eu e Kelly mesmo. Testem, mas eu realmente vocês conseguem passar a mensagem de uma maneira muito dinâmica, divertida. Entrem lá, conheçam. E obrigado, Larissa. Obrigada eu. Estamos encerrando mais um episódio do podcast da Recrutei, podcast que tem como principal objetivo trazer pessoas que acreditam em pessoas, como é o caso da Larissa. Até a próxima. Tchau. Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil.